irmãos, hoje eu quero dar sequência a uma série que nós começamos no domingo passado, chamada Vida Cristã Sem Filtros. E hoje, em especial, eu quero tratar sobre a relação com a cultura, sobre aquilo que envolve as nossas vidas. Nós estamos cercados de elementos culturais que, enfim, não há como se esquivar, é inevitável o contato com os elementos culturais à nossa volta. É evidente, quando nós falamos sobre cultura, a primeira coisa que a gente pensa é em arte, não é mesmo? A gente pensa em música, pensa em artefatos culturais nesse sentido. Mas nós temos uma enormidade de questões que são vinculadas à cultura do tempo atual. Então, por exemplo, nós vivemos no período da pós-modernidade, com o avanço da tecnologia, e é cultural hoje o uso de telefone celular, né? O smartphone. E isso modela o seu comportamento. Você hoje talvez não percebe, mas sendo você uma pessoa que gosta muito de usar o celular, o smartphone ou não, de alguma maneira isso modelou o seu comportamento. Hoje, quando você está esperando para ser atendido em algum lugar, muito dificilmente você vai ficar esperando neste lugar, né? Você vai pegar o seu celular e vai começar ali a se alimentar de notícias. Isso é modelagem cultural. Então, apenas para elucidar, que o que nós trataremos aqui é sobre elementos da cultura como um todo. Dentro da mensagem, a gente vai colocar uma lente de aumento acerca das questões artísticas, a questão da música. Eu acredito que isso vai trazer muita clareza para nós. Amém? Ao final da mensagem, hoje é o nosso quarto domingo do mês, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém, irmãos? Maravilha. Então, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 17. Nós vamos ler do verso 16 ao 34. E aqui na nossa comunidade, a primeira leitura nós realizamos de pé. Então, por favor, se coloque de pé. E eu vou estar lendo aqui Atos capítulo 17. Se você trouxe a sua Bíblia, já abra ela aí. Se você não trouxe, no nosso telão a gente vai estar passando os textos. E sim, eu quero até fazer uma ressalva, irmãos. Eu gosto muito de citar autores, né? E muito provavelmente nessa mensagem o volume de citações talvez seja maior do que o habitual. E o que eu quero te destacar, não fique preocupado, amém? Se você tiver interesse de querer saber as referências que a gente utilizou nessa mensagem, você pode me procurar no final. E como eu disse pela manhã, eu posso fazer um copia e cola do estudo da mensagem para você, amém? Então, pra você não ficar desesperado, tem gente que fala, pastor, você falou o nome lá, não consegui acompanhar, fica em paz. Então, Atos capítulo 17, nós vamos ler do verso 16 ao 34, o momento onde Paulo chega a Atenas. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas, queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego, as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, atenção ao verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Feche os teus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer uma vez mais, Pai, por essa grande alegria e oportunidade de congregar, de ter essa liberdade de poder anunciar o teu nome, de poder refletir acerca do texto sagrado. E nós te pedimos, Senhor, pela tua sagrada misericórdia, que nos conduza, Senhor, na compreensão da tua vontade, no equilíbrio, no caminho de sabedoria. Senhor, nós estamos aqui nessas semanas trabalhando esse conceito de vida cristã sem filtros, ou seja, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que maneja bem, administra bem as pressões que muitas vezes são elencadas nas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos por clareza de entendimento, que os nossos ouvidos sejam abertos, inclinados para te ouvir, que toda distração cesse, Senhor, que o coração dos irmãos aqui se aquiete, que toda atenção esteja voltada para ti, que haja facilitação para que o ensino aconteça e que haja facilitação na recepção da tua mensagem. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode tomar aí o seu lugar. Maravilha. Amém, meus irmãos. Bom, é muito recorrente eu receber perguntas que envolvem questões culturais e de como o cristão deve lidar com a cultura. Perguntas do tipo, ouvir música secular é um problema ou não é? Assistir filmes de tal gênero é um problema ou não é? Consumir tipos de artes que não sejam artes cristãs sacras é um problema ou não é? E geralmente isso gera muita pressão na vida das pessoas, dentro do seu cristianismo, dentro daquilo que você é exposto. Então, muitas das vezes o que se tem são extremos. Um extremo nós vamos chamar aqui de glutonaria cultural. O que seria isso? Seria uma absorção, uma assimilação exagerada, sem exame algum, sem discernimento, sem interpretação dos diversos tipos de artefatos culturais que nós somos apresentados, seja em forma de música, seja em forma de filme, seja em forma de arte, enfim, seja em forma do que for. É uma assimilação sem nenhum tipo de questionamento, simplesmente aceita, ignora e relativiza tudo aquilo que se apresenta de maneira anunciada como sendo maligno, pecaminoso, algo que te fere, que te distorce. De outro lado, nós temos o que nós vamos chamar aqui de anorexia cultural, que é aquela proposta de sobrevivência nessa terra, onde as pessoas tentam se esquivar ao máximo. Então é aquela vida isolada, onde eu tento me fechar para qualquer tipo de influência ou qualquer tipo de mensagem, arte que não seja cristã, que não seja gospel. E justamente nessa seara é onde as pessoas ficam se degladiando, ficam tendo muitos questionamentos, se sentindo mal por isso, porque tentam assumir uma dessas duas posturas e nenhuma dessas posturas são sábias. Paulo demonstra para nós que a maneira de se lidar com artefatos culturais é com sabedoria. Talvez você não percebeu, mas nós lemos aqui um texto poderosíssimo, e no verso 28, Paulo ele vai fazer duas citações de poesias, né, ou de extrações de textos que não eram de um ensino religioso. Paulo, o texto diz, ele estava no Areópago, que era um local de discussão, não era um local religioso para se anunciar ao Senhor, etc. Era um local de discussões filosóficas, e ali o texto descreve que ele estava em meio a epicureus e estoicos. Eu não vou me ater aqui a todo o detalhamento do epicurismo e do estoicismo, mas basicamente são filosofias, linhas filosóficas gregas que tentavam ou tentam até hoje ajudar o ser humano a interpretar a vida, a lidar com o sofrimento, a lidar aí com a morte, a lidar com a vida. Então são linhas de entendimento, são filosóficas, são insuficientes, existem bons escritores, mas são insuficientes. Paulo poderia, vamos dizer assim, no primeiro momento, né, dizer assim, isso aí é do demônio, então vocês são um bando de endemoniado, some daqui. Mas Paulo tem sensibilidade, e Paulo demonstra para nós que antes que nós venhamos a propor algo, a gente precisa contextualizar, a gente precisa ouvir, e a gente precisa conhecer, para que eu possa entregar uma mensagem que realmente alcance o coração das pessoas. Eu preciso ao máximo tentar entender a realidade dela, e Paulo cita duas extrações de texto, de cabeça, vamos dizer assim, de memória. Esses dois textos, eu quero que você leia novamente no verso 28,
demonstra que Paulo sabia do que ele estava falando. Paulo não estava alheio à cultura daquele tempo. No verso, Atos 17 novamente. Estava marcado aqui na minha Bíblia. Vamos lá. Atos 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É poderoso, sim ou não? Esse texto nós rapidamente assumimos que ele está falando do nele, no que diz respeito a Deus. Amém? Esse é o nosso emprego comum. Só que Paulo aqui ele está citando um filósofo, Arato, que era um filósofo estoico. Na sequência, Paulo também vai estar citando Epimênides, ao citar, também somos descendência dele. Paulo utiliza da sabedoria popular, da cultura pop da época, para poder encontrar ali um espaço de diálogo, para que ele pudesse então comunicar o evangelho. Paulo demonstra que para que nós possamos apresentar a nossa proposta de mensagem, antes eu preciso contextualizar, eu preciso ter uma noção de com quem eu estou falando e de quais são as influências. Irmão, por mais que você negue, você sabe que é a Anitta, amém? Amém? São artefatos culturais do nosso tempo. Por mais que você busque resistir, rejeitar, isso compõe o imaginário social. E você entrar num estado de evitação, quase que tapando seus olhos, fechando seus ouvidos, simplesmente não vai retirar de você a experiência humana. Então nós precisamos aprender a ver a cultura, a enxergar o mundo que Deus criou. Nós precisamos interpretar bem a cultura. É muito comum as pessoas terem uma ideia muito segregada sobre algo que pode ser cantado, algo que pode ser contemplado e recebido enquanto arte, enquanto artefato cultural. E muitas das vezes, uma vez que nós estamos caminhando em comunidades evangélicas como essa, rapidamente nós pensamos assim, bom, se está falando em nome de Deus, se está falando sobre Jesus, isso é bom, eu devo receber, porque isso me edifica. Mas se não é algo que é voltado para Deus, não é algo que está falando explicitamente de Jesus, então eu devo rapidamente rejeitar, porque aquilo não diretamente me edifica. E esse pensamento ele é estranho, inclusive para as Escrituras. Uma outra pergunta muito comum é as pessoas se questionarem, é possível que um ímpio produza algo bom? É possível que uma pessoa que não conhece Jesus consiga produzir algo bom para a sociedade? É possível um pai amoroso, respeitoso, que eduque bem o seu filho, e esse pai nunca ter entregue sua vida para Jesus? E a resposta é, sim, isso é possível. A outra pergunta é, como que isso é possível? Então, eu quero começar essa mensagem destacando que Paulo demonstra para nós que para que nós possamos nos posicionar dentro de um diálogo cultural, eu preciso minimamente compreender a cultura que eu estou inserido. Amém, meus irmãos? Se Paulo fizesse uma viagem no tempo de 2000 anos, e não falo isso brincando, talvez Paulo utilizaria para contextualizar sua mensagem alguma situação do dorama, da cultura K-pop. E eu não falo isso tirando onda, não falo isso brincando. Eu falo isso porque existe uma vasta influência da cultura coreana no sentido de música pop, no sentido de literatura, de séries, etc. E muito provavelmente Paulo não estaria alheio a isso. A palavra nos chama a viver nesse mundo. E esse mundo ele é carregado de influências culturais. Fechar os seus olhos, fechar os seus ouvidos, entrar numa bolha evangélica e simplesmente classificar as coisas como sendo de Deus ou do diabo e ficar caçando demônio em tudo, isso não me parece o caminho mais prudente. Eu sei que as pessoas gostam de se alimentar com polêmicas. A da vez agora é o Lilo e Stitch endemoniado, não é? Então as pessoas gostam disso. Elas querem sempre procurar algum tipo de situação ou de elemento que seja exageradamente demoníaco. E aí nós entramos em um mecanismo de proteção e por vezes nos afastamos de cultura. E ficamos impressionados com coisas que nós não deveríamos ficar impressionados, pela simples falta desse tato, dessa sensibilidade cultural. Entenda, irmãos, quando Paulo cita poetas aqui, ou filósofos daquele tempo, Paulo não está se entregando à linha estoica, e nem à linha dos epicureus. Paulo está demonstrando que ele não está alheio à cultura, ele sabe o que está acontecendo, e você estar ciente da cultura não significa que você concorda com ela. Você utilizar desses elementos culturais e reconhecer a influência deles, não significa que você agora está andando de mãos dadas com esse elemento cultural. Amém, irmãos? É uma mensagem madura, é uma mensagem para que nós possamos crescer de maneira saudável. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Nós vamos ler alguns textos que eu acredito sejam muito importantes. Gênesis capítulo 4, verso 17. Gênesis capítulo 4, verso 17. Gênesis 4, 17 diz da seguinte maneira: Caim teve relações sexuais com a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim fundou uma cidade. Pausa por aí.
Irmãos, muito provavelmente, ainda que você não tenha tanta familiaridade com o texto bíblico, você vai se lembrar de que Caim matou quem? Abel. Caim matou Abel, e diante daquele assassinato, fratricídio, ele é amaldiçoado. E biblicamente você passa a conhecer dois tipos de descendências. Uma descendência oriunda ali de Sete, né? No caso, Abel morreu, você tinha ainda uma descendência de Sete, que era tida ali como uma descendência que buscava, vamos dizer assim, preservar a presença, etc., mas que também faliu por conta da entrada do pecado. Mas a descendência de Caim, ela era anunciadamente má. Nós estamos falando de uma descendência, pode deixar o texto na tela, uma descendência maligna, uma descendência amaldiçoada. E olha só, esse homem que tinha acabado de matar outro homem, esse homem agora que estava com o selo da maldição, ele era marcado por esse mal deliberado. Esse homem fundou uma cidade. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer: cidade é algo bom ou é algo ruim? É algo bom. Algo bom foi iniciado, foi inventado, foi colocado para fora a partir de uma pessoa que era marcada pela malignidade, mas não para por aí. Verso 18. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Pastor, eu não estou acostumado com textos de genealogia, eu geralmente pulo eles, né? Amém? Verso 19. Lameque casou-se com duas mulheres, a primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Bigamia se instalando, e isso não era provável diante de Deus. Verso 20. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. A gente ainda está na descendência de quem? Caim. Nós estamos falando de uma descendência amaldiçoada. E da mesma descendência amaldiçoada, do qual nós conseguimos testemunhar uma cidade, uma boa invenção acontecendo, agora nós temos aqui um projeto embrionário estrutural. Tendas e também o agronegócio se iniciando. E essas iniciativas não partiram de uma ideia brilhante ou de um sonho de alguém muito iluminado e abençoado, mas de alguém que pertencia a uma descendência maldita. Mas calma que eu deixei o melhor para o próximo texto, verso 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. A primeira menção de um músico nas escrituras é um músico secular. Amém? É importante eu fazer essa ressalva. Eu vou utilizar essa expressão secular aqui durante toda a mensagem. E quando eu utilizar essa expressão secular, eu gostaria que você associasse a algo que não é sacro, a algo que não é religioso. Mas quando eu utilizar secular, eu não estou falando algo que seja diretamente pecaminoso, deliberadamente mal. Quem entendeu, diga amém. Basicamente, irmãos, nós não temos muitas informações sobre o tipo de música que Jubal produzia. Nós não temos aqui elementos no texto para dizer assim, não, ele fazia composições voltadas para Satanás, ou fazia composições voltadas para o Senhor. Nós não podemos forçar o texto, mas nós podemos admitir que foi de uma descendência caída, de uma descendência marcada pelo pecado, de uma descendência maldita, que a primeira aparição de música aconteceu. Amém? E por favor, não me venha com Satanás, era o chefe, a orquestra do céu, amém, irmão? Por favor, né? Essa é a maior forçação de texto que já existiu. Então não tem isso, ele não era o líder do coral, ele tocava teclado, não tem isso, não. A Bíblia não fala isso, tá? Então, Jubal é a primeira menção, é a primeira citação bíblica acerca de um envolvimento com música. Então isso demonstra para nós que sim, existe um agir de Deus, uma operação de Deus, mesmo em meio ao mundo caído e mesmo por meio de pessoas caídas. Isso é possível? Isso é possível. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora nós vamos abrir em Mateus capítulo 5, verso 44. Nós vamos ler alguns textos e eu vou começar a desenvolver a mensagem de maneira mais constante, mas eu preciso ler esses textos para que a gente possa dar base, porque eu quero transmitir. Mateus capítulo 5, verso 44, vai dizer da seguinte maneira: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. 45, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Então percebe que há um aspecto da bondade de Deus que alcança tanto aqueles que creem como também aqueles que não creem. Existe uma bondade de Deus e Ele é constante nesse mundo. É uma graça divina que alcança tanto aqueles que creem no Senhor como aqueles que não creem no Senhor. Pessoas que mesmo não crendo em Cristo, mesmo não crendo na divindade do Filho, elas conseguem provar de aspectos da bondade de Deus. E isso não diz respeito a Deus aprovando o modelo de vida, aprovando essa descrença, mas Deus revelando a sua bondade, a sua misericórdia a um mundo caído.
Eu gosto de uma fala de João Calvino que diz da seguinte maneira: que Deus ele criou o mundo como um grande teatro da sua própria glória. Teatro aqui não compreenda que nós somos meros fantoches na mão de Deus, mas que nós estamos compondo um quadro maravilhoso, carregado de beleza, e nós não podemos nos esquecer disso. Existe um aspecto gracioso, uma bondade de Deus que alcança justos e injustos. Vamos para outro texto. Eu gostaria que você abrisse agora em Atos capítulo 14, versos 16 e 17. Atos capítulo 14, verso 16. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando a vocês chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mais uma vez, vamos para Salmos 145, verso 9. Salmos 145, verso 9. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom, diga, com todos. A sua compaixão alcança tudo o que Ele fez. O que eu quero fundamentar aqui, eu vou me utilizar de um conceito mais amplamente utilizado na teologia reformada, que é o conceito de graça comum. Basicamente o que significa isso? É o reconhecimento de que existe um estado de graça que mantém esse planeta Terra de pé. Existe um estado de graça comum a todas as pessoas, sejam elas cristãs ou não cristãs, sejam elas fiéis ao Senhor ou não fiéis ao Senhor. E esse estado de graça é o que mantém a vida, é o que sustém as coisas acontecendo. Caso contrário, tudo já teria sido colapsado e consumido. Mesmo diante de um cenário de queda, mesmo diante de um cenário pecaminoso, Deus sustenta, mantém a criação de pé. E não se engane, irmãos, existe um mandato, um chamado de Deus para que nós venhamos a nos relacionar com a cultura deste mundo que Ele nos concedeu antes mesmo da queda. Antes mesmo da queda, Deus nos comissionou a cultivar e guardar o jardim. Deus nos levantou para olhar para os artefatos culturais e lidarmos, administrarmos, gerirmos esses artefatos culturais. Após a queda, é evidente, nós vamos perceber que o pecado passa a enlamear as pessoas, e especialmente as intenções das pessoas se tornam más, o que não significa que Deus deixa de atuar. A graça comum, mais uma vez, ela propicia com que homens caídos consigam produzir algo bom, consigam entregar algo bom em favor de outros, ainda que as suas intenções sejam más. E isso fala da bondade do caráter de Deus. É importante destacar também que esse aspecto de graça comum a todos os homens, justos e injustos, ela não significa salvação. Amém, irmãos? A graça salvífica que salva, opera em outras circunstâncias. Basicamente, nós estamos dizendo aqui é que, mesmo em meio ao mundo caído, é possível testemunhar a glória de Deus. Rapidamente, 2 textos para você conectar aqui, não precisa abrir lá. Gênesis capítulo 1, verso 25 vai dizer: façamos, pois, o homem a nossa imagem, diga imagem. Perfeito, conforme a nossa semelhança. Eclesiastes 3:11 vai dizer da seguinte maneira: porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ainda que nós hoje estejamos num período pós-queda, olhando para toda a humanidade, nós estamos em Cristo, mas olhando para toda a humanidade pós-queda, ainda assim o homem continua sendo imagem, enlameado pelo pecado. Nós somos como um espelho que foi quebrado, mas que ainda assim reflete algo de bom de Deus aqui nessa terra. E isso diz respeito a esse caráter gracioso, a essa operação maravilhosa de Deus, que é capaz de se mover mesmo em meio aos ímpios, é capaz de gerar algo bom, é capaz de produzir algo bom. Um nome que nós damos a isso: graça comum. Embora o que o ímpio faça não seja para glorificar a Deus, o texto de Provérbios vai dizer que até o que o ímpio produz e tem como colheita é debaixo da maldade do coração, do pecado. Então sim, embora o que o ímpio faça não seja para glorificar a Deus e por isso peca, por não ter uma vida para a glória de Deus, não significa que o que foi feito não possa vir a ser algo bom, que gere o bem e que de maneira última foi resultado da graça comum operante em favor dele. Então, irmãos, tudo que é bom provém de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Tudo que é bom provém de Deus, ainda que vindo de um homem ímpio. Deus de maneira soberana opera graça em um mundo caído, fazendo com que mesmo pessoas na iniquidade venham a produzir coisas boas. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu gosto muito do pastor Emílio Garófalo. Em uma das suas mensagens ele vai utilizar a seguinte expressão: Deus não foi frugal ao criar o mundo,
Ou seja, ele foi exagerado, ele foi pródigo, ele foi extravagante. Essa é a maneira de Deus criar. Deus cria as coisas carregadas de beleza, e a beleza importa, irmãos. A beleza importa. É importante que nós consideremos uma boa teologia da criação. Quem é o Senhor sobre todas as coisas? Quem é que governa sobre céus e terra? É o Senhor, irmãos. Ainda que estejamos provisoriamente numa terra caída, porque Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, tudo será restaurado, e aí encontraremos todas as coisas de forma plena. Ainda que estejamos em um mundo caído, é possível perceber as nuances da graça de Deus, caminhando em todos os cenários. Então, irmãos, existe um tipo de cultura, existe um tipo de arte, que sim, deve ser rejeitada. Hoje nós vivemos em um mundo onde existe uma cultura pornográfica, isso deve ser rapidamente rejeitado. Existe uma cultura, podemos chamar de cultura, porque é um aspecto que foi massificado, de apostas. Esse tipo de cultura deve ser o quê? Rejeitado. Mas existe uma cultura que, mesmo não sendo sacra, deve ser contemplada, recebida e admirada. Amém, irmãos? Então é muito comum pessoas falarem assim: pastor, eu queria indicações. Indicação de médico tal, de especialidade tal, mesmo sem ser da área da medicina, eu quero isso, quero aquilo. E geralmente depois que eu indico, vem uma outra pergunta, quem sabe qual? Ele é cristão? De preferência evangélico, aleluia, né? Então a gente tenta criar esses cenários para que a gente sinta mais segurança. Mas isso é um pressuposto um tanto equivocado, porque a gente começa a pensar que outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo não são capazes de produzir algo bom. Calvino vai até um pouco mais além, dizendo da seguinte maneira: recusar algo bom, porque ele não vem de uma pessoa cristã, é algo bom, mas vem de um homem ímpio, é como negar a graça de Deus em operação. Amém, irmãos? Então existem médicos maravilhosos que ainda não são cristãos, existem advogados fantásticos que ainda não são cristãos, existem cientistas, irmãos, pare e pensa um pouquinho, a capacidade de ciência para criar, para evoluir na tecnologia, por mais que a intenção de determinado cientista ateu seja querer ser Deus no lugar de Deus, ainda assim Deus move a graça dele para produzir algo bom que gera benefício para toda a sociedade. São aspectos comuns da graça de Deus atuando em todos os cenários, e nós devemos estar atentos a isso. Um bom conhecimento da graça comum faz a gente ter um coração mais grato, reconhecer a bondade do Senhor. Quantas invenções que você hoje prova, é cultura te cercando. Quantas coisas boas já aconteceram na sua vida por meio de pessoas que não criam da mesma maneira que você crê. É necessário a gente reconhecer algo bom, porque isso vem de Deus, ainda que por meio de pessoas que são ímpias. Você está aqui, meu irmão? Muito bem. Eu vou ler alguns trechos aqui, e antes de eu falar o autor e compositor, eu quero que você preste muita atenção. Eu listei aqui alguns artistas, dos quais eu particularmente não gosto muito, um pouquinho, mas a maioria não, para não parecer favoritismo, né? Mas é uma canção que foi escrita há algumas décadas aqui no Brasil, dizendo da seguinte maneira: há tempos tem ao certo a medida da maldade, há tempos que o encanto está ausente, e há ferrugens no sorriso. Legião Urbana. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão, e tudo isso só aumenta a angústia e insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração, mas nada isso diminui a dor. Titãs. Dia escuro, noite tempestuosa, não chore, Ele está vindo. Haverá pão para todos nós, não chore e não morra sem conhecer a cruz. Pela boca de um ímpio, cantor americano chamado Prince. Ainda, ninguém disse que seria fácil, traduzindo para o português, é uma pena nos separarmos. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil. Me leve de volta para o começo, eu estava apenas adivinhando números e dados, tentando entender os enigmas, mas eu percebo que as questões da ciência e do progresso não falam tão alto como o meu coração. Coldplay. São textos, irmãos, de pessoas que foram criadas por Deus, que também são a imagem de Deus, e que, como todos nós, foram afetados pelo pecado, e que dentro deles há um sinal de desorientação, um vazio, e tateando por meio da arte, eles estão tentando encontrar esse Deus. Perguntas que para eles até aquele momento não tinham respostas. Perguntas, irmãos, que não estão inclinando pessoas ao mundanismo, mas revelando o coração de uma pessoa que está perdida, buscando algo que ela possa encontrar. Esse tipo de arte, irmãos, deve ser admirada, deve ser reconhecida. Esses mesmos autores aqui têm diversas canções terríveis, tenebrosas, e a gente deve rejeitar.
Mas o que eu quero destacar é que dentro dessa exposição cultural artística existe um belo, existe clamores de coração, existe a consciência de que algo está faltando. Nós pertencemos a um mundo quebrado e até mesmo pessoas ímpias reconhecem isso. Amém? A vida, irmão, não é tão simples, ela não é tão preto e branco, vamos dizer assim. Há um outro cantor, Chorão, em uma das suas canções, o Charlie Brown Jr., vai dizer da seguinte maneira: olha, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Irmãos, de uma maneira que eu acho fantástica, ele conseguiu capturar a aflição que nós tanto carregamos. Semanas que não são fáceis. Eu poderia descrever com o coração apertado que essa foi uma semana difícil. Por um lado, celebrando uma criança que nós estávamos orando e viveu. Por outro lado, enlutados durante a semana toda por conta de um irmão da nossa comunidade que se partiu. No dia seguinte, celebrando um casamento e escutando um dos votos mais lindos que eu já ouvi nesse casamento, que foi realizado ontem, e ao mesmo tempo se degladiando em oração por uma criança de 3 meses, que não tem nem pai nem mãe. A vida humana, ela é carregada dessas nuances, e muitas das vezes, irmãos, é por meio da poesia, é por meio da arte, que nós vamos conseguir desnudar o coração do homem. Existe uma arte que deve ser contemplada, existe uma arte que deve ser admirada, e é claro, irmãos, existe uma arte que tem que ser rejeitada. Amém? Antes de sair por aí tentando separar o mundo em cristão e não é cristão, aprenda, irmãos, que existe algo que você pode contemplar e consumir simplesmente porque é belo. Não há um imperativo nas escrituras, um tipo de necessidade cabal das escrituras, apontando assim: olha, se não estiver literalmente produzindo uma adoração direta ao Senhor, então você deve rejeitar. Não, você deve considerar o que é bom, o que é honesto, o que é lícito, isso deve ocupar os seus pensamentos. Mas isso não significa que sempre será algo diretamente com uma fala para Cristo ou para Deus. Mas como eu posso glorificar essas coisas, mesmo em meio a estes cenários? O determinado autor chamado Francis Schaeffer, em um de seus livros, vai dizer: nós podemos nos relacionar com a arte secular porque Cristo é Senhor sobre tudo. Podemos então contemplar uma arte não cristã? É claro que sim. Deus aprecia o que é belo. Podemos ouvir a arte secular simplesmente por ser bonito, irmão. Simplesmente por ser bonito. Não há essa necessidade de edificação proposicional de conteúdo para valer a pena. Simplesmente porque há um agrado estético, evidentemente que não foge aos princípios de Deus, mas que aponta para a beleza, já é suficiente para assimilarmos como um presente de Deus. É algo bom, e se é bom, veio de quem? De Deus, irmãos. E por reconhecer a bondade dele se manifestando, mesmo através de homens ímpios, eu agradeço a ele. Amém? Essa vida onde fica se tentando encontrar o tempo todo demônios para todo lado. E sim, existe atividade demoníaca. Sim, existem coisas que nos influenciam de maneira negativa e precisamos estar atentos a isso. O convite dessa mensagem não é: receba a cultura, olhe sempre com olhos assim, sabe, cor de rosa para as coisas. Não é isso, não. Mas presta atenção, será que nós não estamos perdendo muita coisa boa que Deus está promovendo? Será que nós não estamos considerando a obra criada? Tem um autor chamado Rookmaker, e ele, em um de seus livros sobre arte, vai dizer: a arte não precisa de justificativa, ela não precisa de uma desculpa religiosa para ser boa. Existem elementos culturais que, mesmo não sendo para Cristo diretamente, eles revelam a bondade de Deus, ou de um coração caído, quebrantado, em busca de direção, ou expressando uma beleza que muitas das vezes na canção sacra ou na arte sacra nós não conheceremos. Amém, irmãos? Isso é maturidade, é reconhecer que Deus está operando tudo em todos. Há um autor que eu quero destacar aqui também, cujo nome é Joy Rigney. Ele escreveu o livro As Coisas da Terra. Ele vai desenvolver uma espécie de teologia do deslumbramento, focando em amar mais ao Senhor ao ver quão gracioso e glorioso Ele é nas coisas que Ele te deu. Atenção, a ideia não é amar as coisas da terra em lugar do Criador, porque isso seria idolatria, amém, irmãos? Mas amar o Criador por meio de servi-lo e cuidar bem e desfrutar como ações de graças e para a glória dEle o que Ele te deu. Quando amamos a Deus supremamente, somos livres para amar a criação como criação e não como Deus. Não coloquemos Deus e as suas dádivas em oposição uns aos outros, como se elas fossem rivais. Elas não são rivais. Há um outro autor muito interessante chamado Nathan Wilson, e ele escreveu um livro que a melhor tradução em português é Notas de uma Xícara Maluca, amém? E ele vai dizer da seguinte maneira: o problema, parte 1, coisas fofas
existem. Amém, irmãos? E elas são objetivamente fofas. Aleluia. Acho que ele era amigo do Gustavo quando escreveu. Eu sinto dizer, mas o mundo irá acabar de maneira feliz. O sofrimento irá morrer executado após um julgamento justo. Atenção agora, olha como ele é provocativo. Quando Hitler tiver sido esquecido, beijinhos ainda permanecerão. O outro problema, o mundo é censurado para maiores e ninguém está checando o documento na entrada para ver a idade. Não tente fazer o mundo apropriado para crianças imaginando que sombras não existem. Não tente esconder suas crianças do mundo para sempre. Não finja que não exista perigos. Treine-os, dê-lhe olhos afiados e barriga cheia de risadas. Façam com que sejam perigosos, com que sejam fermentos, para que eles possam poluir as sombras, que este mundo não é sóbrio. Basicamente aqui o autor está dizendo da seguinte maneira: se você fica, quando vai assistir algo com o seu filho, quando vai acontecer uma cena em um desenho, alguma coisa que é um elemento de morte, a pessoa fica pulando, meu Deus do céu, porque ele não pode ver, né? Aí fica aquele desespero de hiperproteção. É importante destacar isso aqui. Você como pai, você deve acompanhar o que seu filho assiste, irmãos. Lembra aquilo que eu falei de glutonaria cultural e anorexia cultural? É glutonaria cultural quando você, pai, não supervisiona o que seu filho está consumindo. E daqui a pouco youtubers estão doutrinando seus filhos e você nem está ciente disso. Eu vi recentemente uma espécie de documentário, um mini documentário, onde eles entraram lá um setor de organização de jogos. E essas pessoas tinham desenvolvido um dos principais jogos que as crianças e adolescentes gostam de utilizar. E a pergunta para eles era: qual jogo você jamais deixaria o seu filho consumir? Curiosamente era o jogo que eles tinham desenvolvido. Entende? Isso aqui é muito interessante, porque existe uma cultura de consumo, e nós como pais devemos estar atentos. Existem desenhos que não devem entrar na sua casa, existem programas que o seu filho não deve consumir. No entanto, existem desenhos e conteúdos que eles vão transmitir para o seu filho, evidente, irmãos, de acordo com a idade, amém? Situações da vida que são importantes. Às vezes você fica privando ele de cenas como essa, e ele vai aprender o que é morte quando o cachorrinho ou o gatinho morrer. Vocês estão me entendendo ou não? Então nós precisamos ler cultura, nós precisamos valorizar cultura, e não sair essa caça às bruxas, pensando que tem demônio em tudo. Ou então criando uma expectativa de que algo que nós sabemos que não cultiva princípios cristãos, vai fazer algo bom. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim: puxa vida, você viu só o filme da Disney, ou a novela da Globo, que baixaria. Mas em nenhum momento eles se comprometeram a fazer algo que te agrade. Por que o espanto? É espantoso quando o contrário acontece, amém, irmãos? Glória a Deus. É criar um tipo de expectativa errada acerca das coisas. É uma produção artística, é uma produção que segue uma rota de consumo. Mas será que então eu tenho que ficar demonizando tudo? O Hulk é a besta, é o demônio levantado, pronto. Ou então fazer aquelas ilustrações que, convenhamos, são tanto quanto infantis. O verdadeiro Iron Man é Jesus, sabe, essas coisas assim. Mas será que não há algo por detrás desses filmes, dessas produções hollywoodianas, que nós possamos capturar? Exemplo, filmes da Marvel, que o seu grande fim, pelo menos dos seus últimos filmes, demonstra um tipo de herói que até então era um anti-herói e que no final dá a sua vida para que todos fossem salvos. Será que não existem elementos demonstrando um coração quebrantado e caído, buscando orientação? Irmãos, o que eu já fui perguntado sobre o Senhor dos Anéis, aí claro, é completo desconhecimento. Agora é porque eu gosto, tá mesmo? Mas eu já vi pessoas falando, não, porque aqueles orcs, né, que são aquelas bestas lá, fera lá, que aparecem no Senhor dos Anéis, aquilo é a manifestação demoníaca, é para o demônio entrar na sua casa, sendo que o autor de Senhor dos Anéis é Tolkien. Tolkien é o melhor amigo, foi o melhor amigo de C.S. Lewis, e foi por meio de Tolkien que C.S. Lewis se converteu à fé cristã. E ele consegue de maneira fictícia, por meio da ficção do Senhor dos Anéis, trabalhar conceitos como orgulho humano, e é possível você perceber nos personagens a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstrando a batalha cósmica entre bem e mal. Citei aqui C.S. Lewis, que produziu também Crônicas de Nárnia, e é evidente que uma das cenas mais conhecidas é a do leão, que dá a sua vida, mesmo sendo justo, mesmo não sendo réu, ele assume o local de condenação no lugar de um injusto. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Esses cenários, esses filmes, nós devemos examiná-los e não simplesmente rejeitá-los porque eles não têm diretamente algo que fale sobre Deus ou fale de Jesus. Você está me entendendo, irmãos? E convenhamos, irmãos, no que diz respeito à música gospel, ela precisa ser examinada também. Tem música gospel que você sai com um sentimento muito mais demoníaco do que ouvir outras canções. Não vou citar aqui, amém?
Mas há canções que você é instigado a um sentimento de vingança e com sabor doce. Chega, amém? Glória a Deus. Eu disse sem citações diretas, amém? Existem canções que são em nome de Deus e são completamente corrompidas, estão completamente distorcidas. É importante que se destaque também, irmãos, Deus é Senhor da criação, você pode dizer amém? E nós precisamos tomar cuidado. Existem experiências de pessoas em cenários específicos e precisa tomar muito cuidado. Recentemente eu tomei conhecimento de uma situação que aconteceu no programa da Fátima Bernardes, que ela não apresenta mais, mas que continua sendo dela, amém, irmãos? Todo mundo chama de programa da Fátima Bernardes, ela nem está mais lá, mas é dela. E nesse programa simplesmente aparece um rapaz de religião de matriz africana e ele coloca da seguinte maneira: não importa para quem você cante, não importa o que você fale, quando o atabaque toca ou qualquer instrumento percussivo, isso é de Exu, de Oxóssi. Ele começou a falar os nomes. E eu vi muito cristão, eita, olha aí, mistério, hein, poderoso, hein? Irmãos, de todo coração, calma, a experiência religiosa dele dentro desse artefato musical é o que ele está dizendo. Mas daí para se apropriar de um elemento que não foi criado pelo diabo, irmão. Religiões de matriz africana, ainda mais aqui no Brasil, elas são modernas. A gente está falando de instrumentos que são utilizados há milênios. Há milênios. E eu vi muita pessoa, meu Deus, isso é poderoso, hein? Olha só. Não, mas ele falou com autoridade. Está com autoridade errado. Amém? Entre uma experiência e o que a palavra fala, nós ficamos com o que a palavra fala. Se aquele instrumento, ele é utilizado dentro de uma composição de culto, de rito, voltado para outros deuses, é evidentemente que o emprego e o uso dele não é para adoração divina, é o tipo de arte que será rejeitada, quem está entendendo? Mas daí para se apropriar do instrumento, vão um pouco mais além. Vídeos que viralizaram nos últimos anos aqui no Brasil, de pessoas conhecidas do meio artístico cristão, falando sobre frequência, ritmo, que atraíam demônios. E que mesmo sendo tocado nas igrejas, não levava a adoração, mas atraíam demônios. Irmãos, isso é de uma irresponsabilidade monumental. Não há texto bíblico, não há base bíblica para defender esse tipo de coisa. Amém. Uma coisa é reconhecer influência demoníaca, uma coisa é considerar legítimos experiências musicais debaixo de influência demoníaca. Isso é real, isso existe, quem está entendendo? Daí para você colocar como o diabo se apropriando de todo ritmo ou instrumento, isso é uma distância gigantesca. Então presta atenção, nós não vamos anular experiências que pessoas tiveram em contextos musicais de influência demoníaca. Isso existe, irmão. Amém? Isso é uma coisa, são fatos. Outra coisa é a gente pensar que por conta das experiências, todo ritmo e qualquer instrumento tocado foi apropriado pelo diabo. Amém? E como são às vezes pessoas de autoridade, pessoal, olha aí, está vendo, olha, poderoso, meu Deus do céu, tem que ficar atento, hein? Olha a baterista, toma cuidado aí. Não faz sentido, irmãos. O nosso limite, ou a nossa fronteira são as Sagradas Escrituras. Mais uma vez, colocando equilíbrio, nós não podemos deslegitimar experiências. Tem pessoas que têm experiências nesse campo musical. Amém? Amém? Especialmente num contexto de culto, num contexto de rito, essas coisas acontecem. A música é condutora, a música gera memórias. Eu me lembro de uma vez, eu estava pastoreando jovens ainda, há alguns anos atrás, né? Quase uma década. E eu me lembro de estar conversando com, não lembro se era um casal, não lembro agora se era um jovem e uma moça. E aí alguém falou assim, nossa, quando toca aquela música eu me lembro do meu ex. Olha que miserável, irmão. Isso é demoníaco, amém, irmãos? Isso é demoníaco. Me lembra do meu ex, então para de ouvir. Né? É safadeza do indivíduo. Concorda comigo? O que eu estou querendo dizer? A música tem esse poder de influência. Claro que tem. Imagina pessoas que tiveram experiências de ritos que envolvem adoração a outros deuses com instrumentos específicos. A associação que ela vai fazer por um bom tempo será justamente disso. Amém, irmãos? O que não significa a apropriação do diabo de determinado instrumento, de determinado ritmo, como se dissesse, se fizer esse ritmo o demônio vem, se fizer aquele outro ritmo o demônio sai. Vocês estão me entendendo? Isso é equivocado. Isso é equivocado. Nós não temos texto bíblico suficiente para fundamentar isso. Então, experiências são coisas legítimas. Elas devem ser acolhidas. Elas são verdadeiras. Tem pessoas com sensibilidades espirituais diferentes umas das outras. Isso é um ponto. Daí para se utilizar a experiência como doutrina é outro ponto. Quem está entendendo, diga amém. Joia. Então talvez você teve experiências nesse sentido e isso te fez criar uma repulsa em relação à cultura. Uma repulsa em relação ao que está sendo produzido.
Deixa eu trazer uma outra canção que eu acho interessante, já que eu falei de quem fica lembrando o ex, né? Há uma canção que diz da seguinte maneira: não há uma combinação de palavras que eu poderia pôr no verso de um cartão postal e nenhuma música que eu poderia cantar, mas eu posso tentar pelo seu coração. E nossos sonhos, e eles são feitos de coisas reais, como uma caixa de sapatos com adoráveis fotos em sépia. O amor é a resposta, ao menos, para a maioria das perguntas do meu coração. Jack Johnson. Uma canção de romance. Ai, mas isso é um absurdo. Irmãos, mais absurdo ainda é quando você perceber que na tua Bíblia, amada palavra de Deus, nós temos canções que não são explicitamente de adoração. Eu posso começar citando aqui Cânticos dos Cânticos. Ah, mas Cânticos dos Cânticos está falando aí da prefiguração de Cristo e a sua igreja. Irmãos, se você ler todos os 8 capítulos ali de Cânticos dos Cânticos, você vai ter muita dificuldade de associar cada texto ali com a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque tem conteúdo sexual. Amém? Podemos pensar textos de Cânticos dos Cânticos e projetar na relação de Cristo com a sua igreja, ok, em nível de amor, mas a intenção do autor ali de Cânticos dos Cânticos era fazer o quê? Cantar romance, irmãos, de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, uma música romântica. Outra citação importante, em 2 Samuel capítulo 1, verso 17 e 18, há um lamento de Davi. E do verso 25 ao 27, nós vamos ver uma canção que Davi compôs e cantou, e está registrada nas Escrituras. E essa canção é para quem? Para Jonatas, irmão. Para Jonatas. Não é para Deus. É uma canção para um amigo. Uma canção, uma composição, uma letra que foi escrita. Lamento de Samuel em relação, de Davi em relação a Jonatas. Uma canção que aponta para a fraternidade, para a amizade, registrada nas Escrituras. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Para você então se abrir para qualquer elemento cultural, para qualquer canção? É claro que não, irmãos. Existe uma cultura que nós devemos rejeitar, diga rejeitar. Existe uma cultura que nós devemos contemplar, diga contemplar. E quando contemplar esse tipo de estrutura cultural, porque nós reconhecemos a bondade de Deus, nós então agradecemos ao Senhor por isso. Você está aprendendo alguma coisa hoje, irmãos? Muito bem. Então, reconhecer esses aspectos de graça comum operando no nosso meio é importantíssimo, porque é a nossa maneira de contextualizar, de criar diálogo, para que então nós possamos propor. A ideia aqui não é gerar uma concorrência entre arte sacra e arte que não é sacra, porque muitas das vezes existe essa tentativa. No tempo que a gente vive hoje, existe, eu vou chamar de gênero musical, de tanto que as pessoas falam, tá? O pessoal chama de worship, né? A palavra é worship, amém, irmãos? Só que o brasileiro chama de worship, é worship, com X-I-P-Y, amém? Worship. E esse ritmo, né, ou esse gênero, ele é evidentemente influenciado pelo rock britânico, música popular. Meu irmão, não adianta você se esquivar, sambar para um lado, para o outro, admita, amém? É por influência cultural, é uma música que massificou, é um estilo que se tornou popular, e influencia. Ah, então agora eu vou criar o rock britânico gospel. A ideia não é essa, mas é reconhecer, olha só que algo belo que foi feito, para quem gosta, né? Olha que algo bom foi feito, olha que maravilha. O alvo aqui não é só você sair daqui cantando música clássica, irmãos. O alvo é você olhar para esse envolvimento cultural, porque você está inserido nele. Não adianta fechar os teus olhos. Se por um lado a glutonaria cultural é desequilíbrio, consumir tudo, achar que não tem nada demais, tem muita coisa assim. Como eu disse, existem músicas que alimentam memórias em você. Sim ou não, irmãos? Existem músicas que alimentam coisas ruins em você. Por que continuar ouvindo? Por mais legítimas e honestas que elas sejam. Existem músicas que não tem palavrão, não tem ali uma influência lascívia, etc. Mas mesmo assim te traz sentimentos angustiantes. Por que continuar consumindo? Sabedoria. Mas daí para demonizar a música e criar um padrão demoníaco é problemático. Irmãos, não faz sentido você, se alimentando da palavra, se associar e cantar canções que depreciam a figura da mulher, ou que criam um cenário romântico que nós sabemos que é abusivo. Eu não tenho o que falar do funk brasileiro, sim ou não? É terrível, irmãos, não tem nem o que falar de tão ridículo, abominável que é. Se você se alinhar com isso, desculpa, é completa sabedoria, é glutonaria cultural, é achar que não tem nada demais se associar com aquela baixaria. Por outro lado, você também não deve ser um anoréxico cultural e tentar se fechar dentro da igreja e pensar, não, o meu mundo aqui agora é só igreja. Não é, irmãos.
Não é. Não é. E tão importante quanto a alta cultura, é bom você saber também, vamos dizer assim, o que acontece no chão da fábrica. Não que você consuma isso, eu brinquei pela manhã. Tão importante quando você saber quem é Camões, você saber quem é Virgílio, é importante você saber quem é o Leão Lobo, por exemplo. Amém, irmãos? Senão é um convite para você assistir Fofocalizando, aleluia. Mas é importante você tomar conhecimento, porque eles são personagens do tempo presente. Você negando a existência deles ou não, eles estão aí. E você que está buscando anunciar o evangelho para alcançar as pessoas, você precisa reconhecer que essas pessoas estão dentro desse contexto. Consumir, falta de sabedoria, mas estar alheio também é falta de sabedoria. Você está aprendendo alguma coisa, irmãos? Então nós devemos ser cuidadosos e não rejeitar as coisas boas que os descrentes fazem, considerando-as totalmente más. Existem coisas feitas por descrentes que são boas, e isso não valida o seu comportamento, isso não valida a sua conduta de vida. Isso demonstra que Deus é tão maravilhoso, que se moveu de maneira graciosa, até mesmo em um mundo caído, por meio de pessoas caídas. Somos espelhos quebrados, mas que ainda refletem alguma coisa boa de Deus. Como Deus é bom, irmãos. A doutrina da graça comum estimula o nosso coração à gratidão, uma gratidão muito maior a Deus. Deixa eu ler um texto aqui importante também. Já estou quase encerrando. Nathan Wilson também, no mesmo livro que eu citei, Notas de uma Xícara Maluca, ele diz da seguinte maneira: nossa fútil batalha no tempo, né? Os nossos diálogos com a temporalidade, a dificuldade com as coisas do passado, os desafios do presente, a angústia do futuro, a ansiedade do futuro. Olha lá. Nossa fútil batalha no tempo é cortesia de generosidade excessiva de Deus. Ele está olhando para a vida comum, como algo tão maravilhoso, tão glorioso, que é Deus sendo pródigo, sendo prodigioso, sendo extravagante no bem que Ele criou. Ele continua: nascer do sol seguido de nascer do sol tornam difícil lembrar e guardar apenas um na memória. Aroma após aroma, riso após riso. Imagina colocar a mão no pulso e agradecer ao Senhor por cada batida do coração. Irmãos, convenhamos, o seu pulso, a batida do seu coração, ela não é necessariamente uma música evangélica, amém? Mas a cada batida, a cada ritmo, é um lembrete. Imagina você passar o dia, não apenas contando o seu pulso, mas a cada batida se lembrando: meu Deus, Ele me sustentou mais um segundo, e mais um segundo, e mais um segundo. Como Ele é bom, e mais um segundo. Ele me mantém vivo. Meu Deus, eu não merecia, mas Ele me mantém vivo. Eu não merecia ter esse fôlego, mas Ele me mantém vivo. Você não conseguiria viver, irmãos. Você seria tomado de gratidão. E essa é a pergunta que eu te faço: será que nós estamos reconhecendo a beleza da criação? Ainda que o mundo caído, Deus continua sendo o Senhor sobre tudo. Um dos autores que mais desenvolveram essa ideia de graça comum foi Abraham Kuyper, um neocalvinista holandês, que atingiu, criou faculdades, foi senador na Holanda, enfim, uma atuação muito ampla. E numa de suas frases célebres ele dizia: não há 1 metro quadrado nessa terra que Deus não possa olhar e dizer é meu. Amém, irmãos? Ele é dono de tudo. Nós precisamos aprender a dialogar com a obra criada, precisamos considerar esse mundo que Deus criou. Se por um lado devemos reconhecer que homens não cristãos podem sim serem bons médicos, ótimos professores, excelentes pais amorosos, homens de sucesso, por outro lado, a Bíblia nos demonstra que tudo foi afetado pelo pecado. Nada é teologicamente neutro, nenhuma parte da vida é intocada pela corrupção e falsidade da queda. O conformismo absoluto é glutonaria cultural. O isolamento também é uma forma de não amar, de se privar, de só pensar em si mesmo. Então que nós sejamos bons exegetas culturais, intérpretes da cultura. Amém? Mas pastor, de maneira prática, então o que eu faço no que diz respeito à música? Antes eu separava entre música de Cristo e música do capeta. Qual que é a melhor classificação? Eu vou tentar te ajudar nessa construção. Eu pensaria em 2 critérios. Primeiro, ambiente, diga ambiente. E o segundo, qualidade. Amém, irmãos? Então, primeiro, qualidade. A música pode ser boa ou a música pode ser ruim. Tem música popular boa e tem música popular tenebrosa. Existe música gospel boa e existe música ruim, irmão. E não pense que música ruim sejam estrofes curtas que as pessoas ficam repetindo.
Se você não gosta de música curta que fica repetindo, você vai ter muito problema com a eternidade, porque os anjos cantam santo, 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 santo. Você vai ter muito problema com isso, amém? É bom se ajeitar logo. Existe música boa, existe música ruim. E ambiente também define. Porque, irmãos, eu lembro uma época que virou meio que moda as pessoas tentarem trazer músicas que não são cristãs para o culto. Irmãos, desculpa, que coisa besta, irmão. Que não é o ambiente. O ambiente cultico, ele é para adorar a quem? Ao Senhor. Qual é a centralidade do canto, da mensagem, tudo que nós fazemos? O Senhor. Lembro de uma igreja que tentou a abertura do culto com Viva la Vida do Coldplay, porque é importante viver a vida. Que coisa patética, irmãos. Ainda que a música seja boa, o ambiente não é propício. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos observar o ambiente. Deixa para lá. Amém. Existem ambientes, irmãos. Você está num ambiente de romance, por exemplo, você e sua esposa. Que música você colocaria, irmão? Amém. Você tem que ser habilidoso, assertivo no que você está buscando. Amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos, existe ambiente, existe qualidade. Então sempre considere, é o ambiente e a qualidade é boa ou é ruim? Se a qualidade é boa e o ambiente é propício, que você possa contemplar, que você possa consumir esse tipo de cultura. Infelizmente a cultura do Brasil é muito quebrada e caída, mas tem muita coisa boa acontecendo também. E é possível de se absorver. Existem coisas que como brasileiro nós ficamos tristes e envergonhados. Sim ou não? Em como o Brasil tem sido exposto na cena internacional. Citei uma artista no começo da mensagem, e talvez seja uma das maiores representantes do que supostamente é a cultura brasileira. E convenhamos, irmãos, é terrível, é temeroso, é nojento, é abjeto. E se você consome e pacifica o seu coração com isso, você precisa rever seu cristianismo. Existe uma arte que nós precisamos contemplar, mas existe uma arte que nós precisamos rejeitar. Amém? Existem produções hollywoodianas que vão te levar a uma reflexão importante. Então a busca não é só de um filme evangélico, o filme não evangélico, não é isso. Não é isso. Eu vejo muitos cristãos que se orgulham de dizer, eu não assisto novela, mas maratonam séries. É a mesma coisa, irmão. Não sei se alguém te disse, é a mesma coisa, com nome diferente. Amém? E não deve haver uma condenação direta de um ou de outro, mas deve-se avaliar o tipo de conteúdo que está sendo apresentado. Existem séries que estão carregadas de tanta pornografia, irmãos, que não faz o menor sentido você ficar ali consumindo aquilo. Existem conteúdos que não são necessariamente séries, mas vídeos que viralizam, que alimentam em nós a pior das ganâncias, e muitas das vezes em nome de Deus, que só fala dinheiro, 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 material, 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 conquista, 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 sucesso, sucesso, sucesso. Recentemente eu vi uma entrevista terrível, irmãos, onde uma pessoa muito bem sucedida no mundo financeiro basicamente diz assim, olha, se com determinada idade você estiver utilizando um relógio de 20 e 30 mil reais, você perdeu na vida. Que coisa podre, irmãos, que coisa patética. E pessoas que formam inúmeras pessoas como seguidores, terrível, completamente anticristão, completamente desumilde, coisa nojenta. E muitas das vezes essas coisas nos impressionam. Uau, que mensagem, que impactante, que pessoa de sucesso. Não, isso é antibíblico, isso é anticristão, isso é desumano. Reduzindo as pessoas para um relógio que elas utilizam, qualificando sucesso ou não sucesso para um relógio que elas utilizam. Esse é o mundo caído que nós estamos. Então eu quero que vocês compreendam essa tensão. Da mesma maneira que existe algo bom e belo que nos lembra da graça de Deus operando mesmo em meio ao mundo caído, em meio a pessoas caídas, todos na humanidade ainda estão marcados pela queda. Glória a Deus, meus irmãos. Por fim, eu gostaria que colocasse um slide aqui, para a gente fechar aqui com 3 mensagens específicas. Um slide aí, eu pedi para o pessoal colocar. Primeiro, é inevitável a relação com a cultura. Amém? É inevitável. Tentar se fechar para isso, você não vai conseguir. Assimilar então como se tem nada demais, também é problemático. Você precisa saber dialogar com a cultura. Segundo, contextualize, dialogue e construa. Siga o exemplo de Paulo. Amém, irmãos? Contextualize. Compreenda o contexto. Aprenda sobre o contexto. Quanto melhor você estudar e compreender a cultura, melhor você vai conseguir falar sobre Cristo em meio a essa cultura. Dialogue. Crie pontes. Construa.
propõem o evangelho. Amém? Você percebe que Paulo deixa muito claro que eles eram idólatras. Amém? Paulo deixa muito claro que a adoração deles era equivocada. E Paulo deixa muito claro que ele estava ciente da cultura que eles estavam perpetrando. Paulo não estava alheio, não estava se fazendo de desentendido. Eu só sei coisa evangélica. Não. Amém? Não. Terceiro, não rejeite as coisas boas que Deus criou. Quem pode dar um amém bem forte? Não rejeite, irmãos. Não rejeite as coisas boas que Deus criou. Nós vivemos em um mundo fantástico. Nós vivemos em um cenário de coisas belas, ainda que manchadas pelo pecado. Mas aquilo que é belo deve ser contemplado. Eu quero, para encerrar, trazer algumas falas. Primeira de Michael Horton. Michael Horton, um teólogo, diz: quando Paulo caminhou no Areópago, ele não fez um conjunto de argumentos reducionistas ou referências ao seu testemunho pessoal do que Deus fez por ele, nem ignorou o contexto, citando de memória poesia e prosa de filósofos gregos seculares. Paulo edificou pontes de compreensão. Eu transmito essa mensagem, irmãos, em nome de Jesus, que você a compreenda, tenha compreendido com muita sabedoria e calma, para que você não venha incorrer nessa anorexia cultural, esse isolacionismo que é terrível e que demonstra desamor com a humanidade, mas que também você não venha para a glutonaria cultural, fechando os seus olhos e pensando que não é nada demais. Tem muita coisa e de muito. Existem aqueles que exageram, querem encontrar demônio em tudo. Eu sei, os caçadores de demônios, tem demônio, os caras vê demônio em tudo, irmãos. Não tem nada que eles consigam contemplar de belo, nada. Não há uma poesia, não há uma literatura, porque pensam que só é bom se for algo exclusivamente de adoração, de musicalidade que aponte para Deus. É uma vida que ela acaba sendo uma vida muito carregada assim de coisas nubladas, uma vida sem gosto, sem tempero. E Deus entregou coisas também para que nós pudéssemos nos deliciar. Deus poderia fazer o alimento apenas para ser funcional para nós, mas Ele nos deu a possibilidade do quê? De degustar. Amém, irmãos? De degustar. Existem alimentos que são gostosos ao paladar, mas fazem mal para nós. Assim é com a cultura. Amém? Mas existem alimentos que são gostosos e bons a nível funcional. É importante que a gente tenha esse tipo de sabedoria. Última frase que eu queria citar, de John Stott, um grande reverendo anglicano, falecido em 2011. O diálogo passa a ser uma demonstração do amor e da humildade cristãs, porque indica o nosso compromisso de despojar nossa mente dos preconceitos e caricaturas que possamos nutrir sobre o próximo, de buscar ver o mundo com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, de modo que possamos compreender o motivo que o impede de ouvir o Evangelho e de ver Cristo, de nos compadecermos dele, sentindo de forma profunda todas as suas dúvidas e medos. O caminho é o diálogo, irmãos. O caminho aqui não é a gente padronizar uma resposta. O caminho é a sabedoria, de rejeitar o que tem que ser rejeitado, de acolher o que é belo, mas também de considerar que tipo de memória que é gerada em você. Mais uma vez, irmãos, eu estou frisando isso, porque é importante o equilíbrio e maturidade para receber, amém? Existe um tipo de arte, que por mais bela que ela seja, por mais honesta e virtuosa que ela seja, ela gera em você sentimentos equivocados, e você precisa se afastar disso, amém, irmãos? Amém? Então não há um padrão específico para cada pessoa, existe um caminho de sabedoria, que nós com zelo e com maturidade devemos examinar. Cuidado, irmãos, a música tem essa capacidade de gerar memórias em nós, e às vezes sem perceber você está, vamos dizer, se aprisionando mentalmente com questões desnecessárias. Mas também não faça daquilo que hoje te atrapalha um padrão para todo mundo. É necessário sabedoria. Glória a Deus, irmãos. Então que nós sejamos maduros e aprendemos a reconhecer essa boa teologia da criação. Se lembre, irmãos, amanhã, ao ver o nascer do sol, ao ver pássaros cantando, ao ver um edifício que foi construído por meio de uma inteligência que somente a graça de Deus seria capaz de produzir num homem. Olhe para a estrutura da sua cidade, olhe para a repartição do trabalho que hoje é a tua função, olhe para o alimento que chega na sua mesa. Talvez você não saiba nas mãos de quem esses alimentos passaram, talvez por meio de um agricultor ímpio. Talvez quem ajudou a empacotar aquele arroz que você come hoje seja uma pessoa que tem uma profunda mágoa com Deus, mas ainda assim aquele alimento é algo bom,
porque Deus é capaz de se mover mesmo em coisas caídas e por meio de pessoas más. Isso diz respeito à graça de Deus. Que você consiga se lembrar, ao ver uma arte boa, uma bela poesia, ao ver uma canção que talvez não seja para Cristo, que seja uma canção de amor, uma canção de amizade, uma canção que fala da natureza, que fala da obra criada, que você se lembre, ainda que esse autor seja uma pessoa que tenha outras canções ruins, ainda que esse autor seja uma pessoa que não compatibiliza com a fé cristã, Deus tem profunda misericórdia dele e faz desse coração quebrado um reflexo da bondade de Deus. Que nós saibamos apreciar a arte, que nós saibamos viver nesse mundo de maneira sóbria e madura. Eu fecho, irmãos, essa mensagem dizendo a todos vocês: Deus é bom, irmãos, e Ele foi extravagante criando as coisas. Que você não fique pressionado, desesperado, se está sendo cristão ou não. Fugir da cultura não é uma boa saída. Consumir qualquer coisa de maneira crítica também não. Que você tenha sabedoria, que você reconheça os feitos de Deus, que você amadureça e examine, acolha o que é bom, reconheça o que é bom, admire e rejeite aquilo que é mal. Quantos foram abençoados na palavra, dão glória a Deus aí, irmãos?